Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje nós vamos mergulhar num tema que é essencial, tanto para estudantes, para educadores e para profissionais de forma geral, que é carreira, mentoria e inovação. E para isso eu tenho a participação muito querida, muito especial, da Carolina de Lorenzo. Ela é psicóloga organizacional, ela também fala um pouquinho de carreira, mas principalmente ela é especialista em mentoria e inovação. E a Carolina tem ajudado aí jovens e profissionais a traçarem caminhos que tenham um propósito e, claro, identidade. E eu já combinei aqui nos bastidores com ela que a gente vai começar começando. Eu já vou mandar a primeira pergunta aqui para ela. Carolina, você tem uma atuação muito ligada à reflexão sobre a identidade profissional e os valores. E a gente está vivendo num mundo onde o mercado muda muito rápido. O que eu quero saber é como você orienta as pessoas a identificarem o propósito de cada uma delas, sem que elas fiquem paralisadas por tantas opções. Carolina de Lorenzo, com muita honra, seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Eu que agradeço, imagina a oportunidade. E assim, para falar de um tema que cada vez vem ganhando mais espaço, que bom, né? Que a gente hoje tem a possibilidade de pensar, de repensar, de redirecionar a nossa rota. Então, esse é um tema que a gente tinha uma conotação de uma relação profissional e no desenvolvimento de carreira um pouco diferente há um tempo atrás. Você bem comentou da inovação, todo esse contexto, ele impacta muito também nessas decisões, mas acho que mais do que isso também, ele traz novas possibilidades, novos olhares, e aí a gente consegue repensar, redefinir, remodelar, tanto a nossa trajetória, quanto também os nossos vínculos de trabalho, que também se alteraram com o tempo. E isso, na minha visão, traz mais liberdade para que a gente possa pensar no desenvolvimento da nossa carreira. Agora, com relação a esses pontos que você trouxe, que realmente, apesar de tudo isso, o mercado também assusta, né? Então, a gente entendendo como que a gente vai se relacionar com ele, ainda coloco mais a gente que está nesse meio de tempo já de caminhada, né? A gente viveu um contexto anterior, hoje a gente vive outro, a moçada já entra com uma cabeça um pouco mais antenada como que está toda essa movimentação. Mas eu colocaria 3 pontos principais aqui, com relação a essa visão, que seria resiliência. A gente escuta muito falar sobre resiliência, a gente acompanha, quem acompanha o mercado sabe que é uma competência, uma soft skills bem solicitada, mas é exatamente por essa capacidade de remodelar, de pensar, não deu certo, penso de novo, como que eu posso fazer? Então, a resiliência é um ponto importante, junto com ela, a adaptabilidade, né? Para eu conseguir entender esses contextos e entender também como que eu posso me inserir dentro dele, né? E muitas vezes fazendo uma revisão da minha atuação, trazendo novas ferramentas, a própria tecnologia, né, Maíra? Então, por exemplo, eu que sou da área da psicologia, o que a gente passou na pandemia, eu não faço a parte clínica, mas, por exemplo, os profissionais da área clínica atuando de forma online, que era uma coisa que até então a gente não tinha, né? Não tinha nem a permissão para poder atuar de uma forma tão abrangente dessa forma. Então, a adaptabilidade é importante para eu entender o mercado e entender como eu faço esse ajuste. E, por último, mas o mais importante de todos, o autoconhecimento. Com relação à carreira, seja o jovem que está pensando a sua escolha, seja o profissional que já está na trajetória, o autoconhecimento ele é a base para a tomada de decisões mais assertivas, para esse redirecionamento, para eu me posicionar profissionalmente,
né? Então, uma coisa que a gente vê muito aí na área de carreira, LinkedIn, currículo, tal, mas eu preciso ter muito claro aonde eu quero, o que eu quero fazer, para que eu me posicione também para o mercado de uma forma mais assertiva, e a partir daí eu faço as minhas escolhas. Carol, muito interessante, né? Eu estava aqui te ouvindo falar, e eu sempre gosto de contar para os entrevistados que o nosso público aqui, a maioria é de docentes, mas tem muita gente que ainda é graduando, né? Graduando e graduanda que vai chegar no mercado de trabalho. E eu sinto, eu não sei, né, até que ponto, é muito subjetivo o que eu vou dizer, tá? Mas acho que é importante, assim, na área da educação, isso é muito novo para a gente, né? A gente poder olhar para outras possibilidades de carreira, e eu vejo o quanto isso impacta muito no emocional. As pessoas que estão estudando agora para carreira de professor, de professora, e as pessoas que já estão, né? Até queria aproveitar, né? Você tem uma formação em educação emocional. E eu queria até saber de você, assim, ó, como que as emoções, elas impactam nas escolhas profissionais, e como que nós podemos ajudar jovens e universitários a usarem a inteligência emocional nesse momento tão desafiador. E eu até abrangeria um pouquinho, né? Os professores e professoras também estão em transição de carreira, como que eles podem usar isso a favor deles? Sim, o processo emocional, eu acho que assim, Maíra, no primeiro momento a gente identifica lá na ponta mesmo, não no início, o quanto as questões emocionais afetam a saúde ocupacional, o bem-estar físico, mental, pela falta, muitas vezes, de identificação, seja com o contexto e seja até com a própria atividade. Porque isso acontece exatamente por uma autorreflexão. Eu sempre brinco, né? Assim, a conta vai vir. Uma hora a gente vai ter que pagar essa conta por uma falta de reflexão lá no início, por uma tomada de decisão que não foi tão bem pensada, e em algum momento eu vou ter que lidar com isso. E aí, pensando no contexto educacional, ele é um contexto que traz outras possibilidades, né? Então, eu estou em sala de aula, mas talvez eu possa pensar numa atuação. Hoje mesmo eu atendo uma moça que ela quer direcionar muito mais para a área de desenvolvimento, de treinamento, o apoio aos professores. Então, a gente, dentro das nossas áreas, a gente precisa analisar essas possibilidades de atuação e ver como que eu posso fazer essa movimentação. Simples não é, tá? Assim, quando o processo é na transição ou no reajuste, ele leva um certo tempo para que eu consiga ir fazendo essas trocas. Então, num processo que eu vou fazer uma transição, mesmo que seja na minha área, mas com atuações diferentes, ele sempre é um processo mais gradativo. Mas o impacto, ele é, assim, visível, né? A fadiga, o cansaço, enfim, ele traz muito desgaste emocional. Lá no início, que a gente ainda tem um jovem que não está emocionalmente abalado pela questão do mercado, a educação hoje não, ela sempre teve a possibilidade, é o que você bem comentou, a gente não tinha esse olhar, mas a escola é um ambiente de desenvolvimento, né, para o jovem. É ali que ele tem a possibilidade de desenvolver habilidades que vão preparar para o futuro. Então, comunicação, trabalho em equipe, flexibilidade, senso crítico, é que a gente não tem consciência disso quando nós estamos lá na escola. Então, a educação, o ambiente escolar, ele é muito propício para esse desenvolvimento. A gente já vem acompanhando algumas movimentações, tanto da base, né, nacional comum curricular, de trazer educação emocional, de trazer as competências. Agora tem o projeto de vida que também aborda e traz essas questões exatamente como um apoio para essa assertividade. E aí ele vai ter consequências muito mais produtivas futuras, tanto na decisão em si, na satisfação profissional, quanto já pensar suas habilidades, seus interesses, que também lá na frente vai ter um impacto positivo na sua vida profissional. É um processo incrível, né, Carol, de aprofundamento mesmo na vida, né? E você também trabalha com inovação e empreendedorismo social. Eu queria te perguntar como é que esses conceitos, eles se conectam com a construção de uma carreira e como que os profissionais da educação podem trazer esses temas também para a sala de aula?
Aham. Eu começo até, ô Maíra, falando do próprio conceito em si. A inovação, o empreendedorismo, são conceitos que a gente não aprende, né? Então, por exemplo, na escola, e até na faculdade, eu nunca tive conhecimento, informação, e aí a gente cria um rótulo que, na verdade, não é real, que, assim, o empreendedor é só o CEO da empresa, né? Enquanto psicóloga, por exemplo, se eu tenho uma clínica, eu sou empreendedora, eu tenho um negócio, né? Todas as áreas da saúde, a própria pedagogia, se eu tenho uma atuação clínica também, enfim, então eu penso a importância de inicialmente abranger esses conceitos e eles serem trabalhados, seja no contexto escolar ou na própria formação do curso superior, inovação, como eu posso inovar, como eu posso trazer essas ferramentas, como eu posso sempre pensar na otimização dos meus processos e tudo mais. A tecnologia, porque hoje a gente entende também que ela faz parte, e o empreendedorismo, né? Conceitos de negócio. Então, eu entendo ser fundamental a gente pensar e aplicar esses conceitos, né? E pensar também o impacto que isso traz, porque assim, a tecnologia, a inovação, elas nos dão possibilidade de um impacto maior em escala. Então, se eu hoje atendo online, eu consigo escalar o meu negócio, eu consigo ter um atendimento mais abrangente, né? E a gente tem muitos negócios de impacto social hoje, com uma atuação bem marcante, pensando mesmo nesse apoio de desenvolvimento profissional, de carreira. Eu participo de uma comunidade voluntária de mentoria, exatamente pensando em como trabalhar a carreira em um impacto maior, né, mais abrangente. E a educação, ela pode muito ajudar, a educação básica pode ajudar. No momento em que eu trago essas discussões, trago essas informações, demonstro como isso pode acontecer, eu já preparo o jovem também para lidar com esse ambiente quando ele sair dali, né? Porque a gente sente muita resistência. Então, assim, as pessoas têm hoje dificuldade de mexer no processo, de mudar alguma coisa que já está feita, às vezes ambientes organizacionais que são um pouco mais, alguns mais tradicionais, né? Então a gente, vamos trazer um processo que a gente vai otimizar, que a gente vai melhorar, que vai ser mais rápido, não precisa ser uma planilha, pode ser um software. A gente sente resistência ali, exatamente porque não teve esse trabalho de sensibilização. Então, é importante, é necessário e também é uma preparação para que depois a gente veja as competências lá em cima. Ele vai estar muito mais bem desenvolvido na resiliência, na adaptabilidade, porque ele já teve esses conceitos antes. Carol, bem legal você tocar nesse ponto, né? E eu estava até pensando um pouquinho sobre isso. Tem muitos profissionais, e até professores e professoras, que ainda enxergam a mentoria como uma coisa secundária ou distante, né? Infelizmente, também a gente acaba tendo uma confusão da figura do mentor, do coach, e às vezes a figura do coach ela é bastante estereotipada aí, e ela acaba ficando num véu aí de não aceitação. Para a gente até finalizar, eu queria saber qual que é o impacto prático que uma boa mentoria pode trazer para quem está começando, ou mesmo para quem quer redirecionar aí a sua trajetória profissional. Eu acredito assim, em alguns pontos principais. O primeiro deles é exatamente porque assim, os profissionais que já estão no mercado, eles já chegam muitas vezes para a mentoria com esse impacto emocional. Tá? Então, eles não têm, naquele momento, muitas condições de conseguir avaliar, porque tem uma questão que ela acontece até meio que biológica mesmo. Se a gente está num momento de estresse, de ansiedade, ou talvez deprimido ali, exatamente por essas pressões que a gente vem vivendo no ambiente de trabalho, ou porque a gente não está se relacionando mais com ele da forma como a gente se relacionava antes, esse impacto emocional, ele prejudica as nossas funções executivas. Então, assim, me falta melhor capacidade de fazer um senso crítico, uma análise, uma tomada de decisão, o medo, né? Nossa, mas eu vou deixar o que está certo, tal. O medo bloqueia. Olhar para o contexto, aquela sensação de conseguir sair um pouco e olhar de forma mais sistêmica. Então, eu acho que num primeiro momento, a mentoria ela tem muito essa função
de ajustar esses sentimentos. No momento em que ele entende que é uma situação que acontece, não acontece só com ele, o motivo pelo qual essa situação também está acontecendo, essa identificação, essa aceitação, porque tem algumas resistências internas, algumas crenças limitantes que ele precisa quebrar para ele conseguir olhar de forma mais abrangente. Então, acho que num primeiro momento, a gente não tira o sentimento, mas a gente busca neutralizar ele. Então, o primeiro impacto é essa questão emocional para que ele consiga olhar de uma forma mais abrangente. E aí a gente traz esse conhecimento de mercado para ele, que muitas vezes também ali ele não está conseguindo pensar. Olha, mas você pode usar isso daqui para poder também atuar aqui? Você já pensou que esse conhecimento você pode aproveitar? Ele não consegue fazer esses links naquele momento. Então, a gente ajuda a pensar em novas possibilidades. É tão interessante que, assim, quando eles chegam, é como se tudo estivesse muito fragmentado. Olha, eu trabalhei aqui, eu já tive uma atuação aqui eu atuei na escola, aqui eu atuei tal. E, no final das contas, tudo se junta, porque é um caminho que a gente foi traçando. Uma coisa levou a outra. Então, quando ele consegue ver que isso também é de forma integrada e como que ele pode agregar valor nisso a partir daqui para frente. Não é esquecer, de forma nenhuma. A gente tem que saber como aproveitar. Então, essa visão sistêmica e o autoconhecimento, como eu comentei. Então, o autoconhecimento, na mentoria, ele atua muito como um fortalecimento de autoconfiança. Eu escuto muito assim, Carol, eu já não sei mais o que eu gosto, eu já não sei mais o que eu sei fazer, eu já não sei mais o que me motiva. Então, quando a gente consegue trabalhar o autoconhecimento, tá? Vamos levantar as suas habilidades, vamos pensar em perfil. É por isso que aqui você gosta, porque o seu perfil já ajusta. É por isso que aqui você tem dificuldade, porque realmente são habilidades que você não tem tão bem desenvolvidas. E aí, quando a gente consegue ir colocando isso, cada coisinha em seu lugar, eu falo para eles assim, a gente vai abrir caixinhas e ali a gente vai colocando. Esses são valores, esses são objetivos, essas são habilidades, e aí a gente vai colocando cada coisa no seu lugar. Então, eu acredito que a mentoria vem muito para poder auxiliar nessa análise geral. E como você comentou também, Maíra, assim, era uma coisa que até então a gente olhava e falava, nossa, não é para mim, tal. Acessibilidade financeira, eu lembro que uma vez eu consultei uma moça e falei, nossa, sem condições de eu fazer uma mentoria, enfim, mas hoje a gente já tem pessoas que entenderam que elas também gostam desse tipo de atuação, que é contribuir com o processo do outro. Então, está muito mais acessível para que a gente consiga também buscar um mentor aí e ter esses pontos de contribuição. Carol, que sensacional, né? E que bom a gente poder trazer essa conversa aqui para o pessoal que acompanha o Conversa de Classe. Eu quero te agradecer a sua generosidade, agradecer a objetividade nas respostas e a clareza que você trouxe aí para esse tópico, né? Que acho que é o que a gente busca aqui. Pessoas como você que literalmente, né, tá fazendo a diferença aí na vida de outras pessoas. Eu quero saber se você tem alguma mensagem de finalização para deixar para quem está assistindo a gente. Sim, primeiro eu agradeço também a possibilidade, e assim, a educação, ela se relaciona diretamente comigo, com todos nós, né, porque se a gente está aqui hoje é porque a gente sempre teve ali o apoio de professores e pessoas que a gente tinha, mentores e que a gente não percebe, mas que atuou como mentor na nossa vida também, né? Então, eu me relaciono muito diretamente com a educação, atuo com orientação de carreira em escolas, enfim. E eu acho que, assim, o ponto importante, Maria, da gente pensar é que a carreira, ela é deveria ser, pelo menos, o nosso maior projeto. É o nosso projeto mais bem construído. E tudo que é um projeto, ele é algo realmente elaborado, é um processo de cocriação mesmo. Eu vou pensando, vou recriando, vou analisando, redireciono a minha rota. Antes aquilo fazia sentido, hoje para mim não faz mais, está tudo certo. E aí eu trago a minha adaptabilidade para poder entender os novos caminhos. Mas ele precisa de cuidado. Eu não posso abandonar. E isso é uma coisa que a gente acaba vendo muito. Acho que talvez as pautas de carreira que a gente vem acompanhando e que hoje a gente tem mais acesso, até exatamente para dar esse alerta, não esqueça da sua carreira. Porque muitas vezes, assim, fui demitida e eu vou pensar, nossa, eu não sei fazer currículo, com quem que eu posso contar? Então, isso é um processo que tem que ser nutrido.
alimentado o meu desenvolvimento, o meu network, todo ano eu dar uma olhada no meu currículo, eu pensar aí em fazer novas conexões. Não é que eu estou abandonando o lugar onde eu estou trabalhando, mas eu estou nutrindo, alimentando, investindo na minha carreira. Então, acho que esse é o ponto principal. Eu cuidar desse desenvolvimento, pensar nas habilidades técnicas comportamentais. Isso traz maturidade, traz consciência, e se necessário for, eu vou usar essas ferramentas em algum momento. E a visão, como eu comecei falando, né, ela é diferente do tempo que a gente tinha. Então, assim, o relacionamento com o trabalho é diferente. Se a gente for conversar com os jovens, eles trazem isso muito claramente. Eles trazem, inclusive, a palavra, eles precisam ter prazer no que eles fazem. E eu acho que a gente que já tem um meio de carreira está se permitindo a pensar também por esse olhar. Né? Eu preciso ter prazer, eu preciso curtir. Então, e isso eu consigo. Se eu consigo alinhar melhor, entender o meu perfil, desenvolver os meus projetos profissionais mais alinhado ao meu perfil, aos meus valores, aos meus interesses, a minha satisfação profissional ela vem como consequência. Perfeito. Olha, é uma mensagem de finalização, gente, muito potente, né? Investir na carreira não precisa ser sofrimento, né? Acho que esse é um ponto essencial. Carol, mais uma vez, muito obrigada. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.